No início da tarde de 21 de julho de 2018, uma mulher sai em prantos a Island Forks Road, em Glover, Carolina do Sul, e faz sinal para um motociclista. Dentro de casa, Stephen Clayton, de 64 anos, jazia ao pé da escadaria. A residência à beira do Lake Wylie parecia intacta, sem sinais de arrombamento. A princípio, tudo soava como um colapso súbito ou uma queda infeliz após dias de mal-estar. Mas algo não batia. Parentes imediatamente notaram coisas estranhas e detalhes do ambiente que contrariavam a narrativa de um acidente banal. O que parecia um episódio doméstico isolado logo se transformaria em uma investigação repleta de pistas inesperadas e de um detalhe químico tão comum quanto assustador. Restaria uma pergunta que guiaria toda a apuração. O que realmente aconteceu nas horas finais de Stephen Clayton? Stephen Clayton, aos 64 anos, era um homem que exalava sucesso e carisma. Nascido em 1954, ele construiu sua vida do zero. Após se formar em finanças, ele fundou a Physical Therapy Resources, uma empresa especializada em fisioterapia e lesões esportivas que se tornou um negócio multimilionário. Com um tino comercial aguçado, Stephen conseguiu vender sua parte na empresa e se aposentar de forma extraordinariamente precoce, aos 42 anos. Livre das preocupações financeiras, ele era descrito por amigos e familiares como tendo uma personalidade maior que a vida. Era divertido, generoso, muito querido e dedicado a ajudar jovens empreendedores a alcançarem seus próprios sonhos. Apesar de seu sucesso, ele se manteve com os pés no chão, nunca esquecendo suas origens humildes no sul da Flórida. Stephen Clayton e sua esposa, Lana, viviam em uma comunidade tranquila e charmosa chamada Glover, localizada em Lake Wylie, na Carolina do Sul. O casal residia em uma propriedade que era um verdadeiro símbolo de seu sucesso, uma luxuosa mansão à beira do lago. A casa, situada na Island Forks Road, foi pessoalmente projetada por Stephen para se assemelhar à icônica propriedade Mount Vernon de George Washington. Com suas impressionantes colunas brancas e uma ampla varanda, a residência era um refúgio idílico cercado pela natureza. O casal havia se mudado para esta casa dos sonhos em 2015, buscando uma vida privilegiada e tranquila. A mansão, avaliada em cerca de $1,5 milhão, era o cenário perfeito para a aposentadoria dourada de Stephen. Stephen Clayton era conhecido por ser um romântico incurável. Amigos diziam que ele amava o amor, o que o levou a subir ao altar várias vezes ao longo da vida, acumulando 6 ou 7 casamentos anteriores. Em 2010, após se mudar para a Carolina do Norte, ele conheceu Lana Walsh, ou Sue, através de um site de namoro online. Lana, uma enfermeira 10 ou 12 anos mais nova, era descrita como doce, quieta e dedicada, trabalhando em hospitais de veteranos. Os dois se apaixonaram rapidamente e se casaram em novembro de 2013. Para a família e amigos de Stephen, o relacionamento parecia perfeito. Lana era vista como uma ótima pessoa e o casal aparentava ser genuinamente feliz, fazendo com que todos acreditassem que ele finalmente havia encontrado a pessoa certa. Nos dias imediatamente anteriores à sua morte, a saúde de Stephen Clayton havia piorado drasticamente. Segundo o relato de Lana, ele não estava se sentindo bem há algum tempo. A situação se agravara e ele passou a sofrer de episódios severos de vertigem, uma sensação súbita e debilitante de tontura e giro. Lana explicou aos socorristas que ele estava tão doente nos últimos dias que mal conseguia sair da cama. Esse quadro clínico se encaixava, de certa forma, no histórico de Stephen. Anos antes, ele sofreu um grave incidente de mergulho que lhe causou a doença de descompressão. Apesar de meses de reabilitação, ele nunca se recuperou totalmente e convivia com problemas de saúde relacionados àquele evento. A doença súbita parecia ser uma complicação trágica de sua saúde já fragilizada. No sábado, dia 21 de julho de 2018, por volta das 13 horas,
A tranquilidade da mansão em Lake Wylie foi violentamente interrompida. Lana Clayton irrompeu pela porta da frente de sua casa na Island Forks Road, parecendo completamente histérica e frenética. Ela correu desesperadamente para o meio da rua, agitando os braços para chamar a atenção de quem passasse. Foi quando um motociclista, James Blackledge, que estava passando pelo local, foi obrigado a parar. Em pânico total, Lana foi até ele e relatou que seu marido, Steven, precisava de ajuda imediata dentro da casa. Seu estado era de tamanho desespero que Blackledge percebeu imediatamente que algo terrível havia acontecido naquela tarde. Tremendo e chorando, Lana Clayton implorou a James Blackledge que ligasse para o 911-911 imediatamente. Ela explicou ao motociclista, em meio ao pânico, que havia encontrado seu marido Steven imóvel no pé da escada dentro de casa. Ela foi direta, dizendo que achava que ele estava morto. Enquanto Blackledge, atônito, fazia a chamada para os serviços de emergência, ele observou Lana correr até a casa de um vizinho próximo, Terry Floyd, aparentemente em busca de mais ajuda. Um detalhe estranho chamou a atenção de Blackledge, enquanto ele ainda estava ao telefone com o despachante. Ele viu o vizinho sair de casa e entrar na residência dos Clayton para verificar Steven. No entanto, Lana, embora frenética, permaneceu do lado de fora da casa. Poucos minutos após a chamada de emergência, as equipes de socorro e a polícia chegaram à mansão dos Clayton. Ao entrarem na residência, os socorristas começaram a procurar pela vítima. As câmeras corporais, body cams, registraram o momento em que encontraram Steven Clayton. Ele estava caído, sem vida, ao pé da imponente escada principal no hall de entrada. Infelizmente, não havia nada que pudesse ser feito. Steven foi pronunciado morto no local. Naquele momento, tudo indicava ser uma morte trágica, mas acidental. A explicação de Lana sobre a vertigem e a doença recente de Steven, combinada com a posição do corpo, levou todos a presumir que ele havia sofrido uma queda fatal, talvez causada por um súbito ataque de tontura ou um ataque cardíaco fulminante. A narrativa de um trágico acidente doméstico começou a desmoronar quase imediatamente com a chegada de Nick French, um dos sobrinhos de Steven. Nick não era apenas um membro da família enlutado. Ele era um policial experiente em um condado vizinho, e assim que chegou à mansão, seu instinto profissional disparou. Embora sua tia Lana o tenha recebido chorando desesperadamente, caindo em seus braços, Nick rapidamente começou a notar várias bandeiras vermelhas, que os socorristas e outros policiais no local pareciam ter ignorado. Para ele, a cena do incidente não se encaixava com a explicação fornecida por Lana. A versão de uma queda acidental causada por vertigem parecia improvável. E os detalhes que ele observou nos momentos seguintes apenas aprofundaram suas suspeitas. A primeira e mais gritante inconsistência para Nick foi o comportamento de Lana. Ela era uma enfermeira registrada, com anos de experiência cuidando de veteranos em hospitais. Era inconcebível que, ao encontrar o marido, sua reação treinada não fosse iniciar imediatamente a reanimação cardiorrespiratória, RCP. Em vez disso, ela não fez absolutamente nada para tentar revivê-lo. Além disso, em vez de usar um dos 2 telefones disponíveis na casa para ligar para os serviços de emergência, ela tomou a decisão ilógica de correr para a rua para parar um motociclista aleatório e pedir que ele fizesse a chamada. Esse desvio do procedimento padrão de emergência foi um forte indicador de que a história não era o que parecia. A cena física da morte de Steven contradizia diretamente a teoria da queda. Nick French observou atentamente a escada e notou uma pista crucial. O tapete da passadeira, que estava apenas pousado sobre os degraus, sem estar pregado, estava perfeitamente alinhado e completamente intacto. Nick sabia que se um homem do tamanho de Steven tivesse realmente caído rolando por aqueles degraus, o tapete estaria, no mínimo, amassado ou deslocado. Além disso, o próprio corpo de Steven contava uma história diferente. Ele não apresentava os hematomas, fraturas ou abrasões que seriam esperados de uma queda tão violenta. O médico legista assistente presente no local
também notou a ausência de ferimentos significativos, exceto por um pequeno arranhão na cabeça. A suspeita intensificou-se drasticamente quando a conversa se voltou para os procedimentos pós-morte. Inicialmente, quando o médico legista assistente perguntou a Lana sobre os arranjos funerários, ela pareceu sobrecarregada, afirmando que tudo era demais. No entanto, essa postura mudou abruptamente no momento em que Nick French insistiu que uma autópsia e um exame toxicológico completo fossem realizados para determinar a causa exata da morte. De repente, Lana tornou-se assertiva e mudou de ideia, exigindo que o corpo de Steven fosse levado imediatamente para uma funerária e cremado o mais rápido possível. Ela ficou visivelmente desconfortável e resistiu ativamente a qualquer sugestão de investigar mais a fundo, querendo apenas seguir em frente. Vendo que sua insistência pela cremação imediata estava levantando suspeitas, Lana tentou uma nova tática para evitar a autópsia: manchar a reputação do marido morto. Ela alegou, para a surpresa da família, que Steven era secretamente um grande usuário de drogas. Ela argumentou que um exame toxicológico revelaria esse suposto vício e, portanto, arruinaria sua reputação. Essa foi uma afirmação chocante para os sobrinhos, que sabiam que isso era mentira. A família estava ciente de que Steven ocasionalmente fumava um pouco de maconha e que sua bebida favorita era Long Island Iced Tea. Mas ele estava longe de ser o usuário de drogas pesadas que Lana descrevia. A tentativa de usar essa pista falsa apenas reforçou a ideia de que ela estava escondendo algo. Enquanto Lana estava sendo consolada no andar de baixo, Nick French subiu ao quarto principal. Ele estava procurando o celular de Steven, um item que o empresário aposentado considerava sua linha da vida. Era extremamente incomum, pois Steven, como sua irmã Rosie confirmaria mais tarde, estava sempre com seu telefone. Rosie, inclusive, estava frustrada por não conseguir contatá-lo há 3 dias, o que era muito atípico. O telefone não estava ao lado da cama, nem no criado mudo, nem em qualquer lugar do quarto. O aparelho havia desaparecido completamente e, de fato, nunca mais foi encontrado até hoje. Isso sugeria que quem quer que fosse o responsável queria isolar Steven nos seus momentos finais. O desaparecimento do telefone não foi a descoberta mais perturbadora no andar de cima. O quarto principal estava em um estado terrível, muito além da desordem normal de alguém doente. O que chocou Nick foi a condição da cama. O colchão e os lençóis estavam completamente ensopados de urina. A cena indicava que Steven não estava apenas doente. Ele esteve incapacitado, deitado em seus próprios dejetos por um período considerável, possivelmente dias, sem conseguir se mover ou ir ao banheiro. O fato de Lana, uma enfermeira profissional, ter aparentemente abandonado o marido nesse estado, sem sequer trocar os lençóis ou procurar ajuda médica, era incompreensível e profundamente incriminador. Nos dias seguintes, o comportamento de Lana tornou-se ainda mais suspeito. Quando Chris Pagan, sobrinho de Steven e executor de seu testamento, perguntou a Lana onde estavam os documentos legais de seu tio, ela reagiu de forma ríspida. Ela mentiu categoricamente, afirmando que Steven não tinha um testamento. Chris sabia que isso era uma falsidade absoluta, pois ele não apenas tinha visto o documento antes, como também o havia discutido várias vezes com Steven. Steven era um financista e empresário meticuloso. Era impossível que ele não tivesse um testamento. A suspeita sobre o que aconteceu com o documento foi confirmada quando vizinhos relataram à polícia terem visto Lana queimando uma pilha de papéis em uma fogueira no jardim, apenas um dia após a morte de Steven. Determinados a descobrir a verdade e impedir que Lana apagasse as evidências através da cremação, Nick e Chris tomaram uma atitude decisiva. Agindo pelas costas de Lana, os sobrinhos contataram diretamente o necrotério do condado de York. Invocando seus direitos como familiares próximos, eles solicitaram formalmente, em nome da família, que uma autópsia completa e um painel toxicológico fossem realizados no corpo de Steven. A médica legista encarregada, Sabrina Gast,
ouvindo as preocupações da família e as circunstâncias suspeitas, concordou em prosseguir com os exames, mesmo contra os desejos expressos da viúva. Esta ação, realizada em segredo, foi o que impediu Lana de se safar do que a toxicologista forense Demi Garvin estava prestes a descobrir. Os resultados dos testes forenses, conduzidos pela toxicologista Demi Garvin e pela legista Sabrina Gast, foram chocantes e mudaram o rumo do caso de acidente para homicídio. A autópsia confirmou que a causa da morte não foi natural. O relatório de toxicologia revelou níveis extremamente altos de uma substância química específica no sangue de Steven: tetrahidrozolina. Os níveis detectados, especificamente 68 nanogramas por mililitro, eram inequivocamente tóxicos. Os legistas determinaram que tal concentração jamais poderia ser alcançada pelo uso normal do produto. A única maneira de atingir esse nível letal era através da ingestão oral. Steven Clayton havia sido envenenado. A tetrahidrozolina não era um veneno obscuro, mas sim um produto doméstico comum encontrado em milhões de lares. É o ingrediente ativo de colírios vendidos sem receita, mais conhecidos pela marca Visini. O produto funciona contraindo os vasos sanguíneos nos olhos para reduzir a vermelhidão. No entanto, quando ingerido oralmente em grandes doses, esse mesmo ingrediente ataca o sistema nervoso central, desacelera o coração, desliga o sistema respiratório e, por fim, leva à morte. Sendo incolor, inodoro e insípido, pode ser facilmente misturado a bebidas sem que a vítima perceba. Em doses menores, causa sintomas como vômitos, diarreia, tontura e confusão, sintomas idênticos aos que Lana descreveu como a vertigem de Steven. Armada com a prova toxicológica, a polícia chamou Lana para um interrogatório em 29 de agosto de 2018. Sem que ela soubesse, agentes do FBI estavam em uma sala ao lado, ouvindo a conversa. Inicialmente, Lana manteve a fachada de viúva enlutada. Contudo, no momento em que os investigadores mencionaram a palavra tetrahidrozolina, sua postura mudou completamente. Sendo enfermeira, ela imediatamente identificou a substância e mencionou o Visini. Ela primeiro tentou uma história bizarra, alegando que Steven colocava gotas em seu próprio café como laxante. Quando os detetives rejeitaram essa explicação, ela mudou de tática e finalmente confessou. Admitiu ter despejado um frasco inteiro de Visini na água de Steven. Imediatamente após confessar o envenenamento, Lana Clayton tentou minimizar suas ações com uma justificativa chocante. Ela insistiu que sua intenção nunca foi matá-lo. Em vez disso, ela alegou que só queria fazê-lo sofrer. Ela disse aos detetives que esperava apenas deixá-lo doente, talvez com diarreia por um dia ou dois, para que ele a deixasse em paz e ela pudesse escapar de suas constantes demandas. Nesse ponto, sua persona mudou rapidamente de viúva enlutada para mulher agredida. Ela começou a tecer uma narrativa de que Steven a havia abusado verbalmente e psicologicamente por anos e que o veneno foi um ato de desespero para lhe dar uma lição. Enquanto detalhava os supostos abusos, Lana fez outra confissão espantosa que recontextualizou seu relacionamento. Ela admitiu que o envenenamento não foi sua primeira tentativa de ferir Steven. Ela revelou que um incidente bizarro ocorrido em 2016, 2 anos antes, não foi um acidente. Na época, Lana ligou para o 911, relatando que havia atirado acidentalmente no marido com uma besta, crossbow, enquanto ele dormia, atingindo-o na nuca. O ferimento foi superficial, e Steven, talvez por constrangimento ou para protegê-la, confirmou a história de acidente, e nenhuma acusação foi feita. Agora, na sala de interrogatório, Lana confessou que foi uma tentativa deliberada de matá-lo, alegando que foi uma tentativa de impedi-lo de ir atrás dela. Os investigadores não acreditaram na alegação de Lana de que o envenenamento foi um ato impulsivo. A evidência física, especialmente o estado do quarto e da cama ensopada de urina, contava uma história de crueldade calculada. A promotoria concluiu que Lana vinha
envenenando-o lentamente por dias. Os sintomas que ela descreveu como vertigem eram, na verdade, os estágios iniciais do envenenamento. A teoria era que ela estava metodicamente tentando acertar a dose para incapacitá-lo. Eles acreditam que ela confiscou o celular dele e o jogou no Lake Wylie, garantindo que, enquanto ele estava incapacitado na cama, ele não pudesse ligar para ninguém pedindo ajuda. Steven morreu sozinho, com sua esposa provavelmente o observando sofrer por dias. Após a confissão devastadora, os policiais do condado de York não prenderam Lana imediatamente naquele dia, pois precisavam de alguns dias para consolidar todas as evidências e acusações formais. Sentindo a rede se fechar, Lana retornou à mansão e nos dias seguintes tentou tirar a própria vida. Um vizinho, encontrando um bilhete preocupante, foi verificar a casa. Ele a encontrou inconsciente. Lana havia tomado um punhado de pílulas e também aberto uma linha de gás em uma tentativa de acabar com tudo. Os serviços de emergência foram chamados, ela foi levada às pressas para o hospital, onde sobreviveu. Assim que recebeu alta médica, ela foi oficialmente presa em 31 de agosto e acusada pelo assassinato de seu marido. A promotoria argumentou veementemente que o motivo por trás das ações de Lana Clayton era ganância. Steven Clayton era um homem rico, um milionário que havia se aposentado cedo. Além de sua considerável fortuna, ele possuía uma propriedade extremamente valiosa, a mansão à beira do lago em Lake Wylie, avaliada em cerca de $1,5 milhão. Os promotores afirmaram que Lana estava determinada a garantir essa fortuna para si. Isso foi evidenciado por suas ações imediatamente após a morte de Steven. Ela não apenas mentiu para o sobrinho de Steven, Chris, alegando que não havia testamento, mas vizinhos também testemunharam terem visto Lana queimando documentos em uma fogueira no jardim apenas um dia após a morte de seu marido. A investigação sobre a motivação financeira de Lana levou a família e os promotores a suspeitarem que o assassinato de Steven não foi um ato impulsivo, mas sim a conclusão de um plano de longo prazo. A família começou a questionar se a mudança do casal de Charlotte, na Carolina do Norte, para Lake Wylie, na Carolina do Sul, alguns anos antes, havia sido deliberada por parte de Lana. A razão para essa suspeita estava nas leis de herança. Na Carolina do Sul, a lei estadual determina que, se uma pessoa morre sem um testamento válido, intestada, e não tem filhos, todo o seu patrimônio vai automaticamente para o cônjuge sobrevivente. Steven Clayton não tinha filhos, e Lana havia destruído seu testamento. O promotor Kevin Brackett suspeitou que Lana persuadiu Steven a se mudar especificamente para garantir essa posição hereditária. Diante das evidências esmagadoras, a confissão do envenenamento, a confissão da tentativa anterior com a besta e as provas circunstanciais do motivo financeiro, Lana Clayton enfrentava uma acusação de assassinato. Para evitar o risco de um julgamento completo e uma provável condenação por assassinato em primeiro grau, o que poderia resultar em prisão perpétua, Lana optou por aceitar um acordo com a promotoria. Ela se declarou culpada, pleaded guilty, das acusações de homicídio culposo voluntário, voluntary manslaughter, e de adulteração de alimentos ou drogas. Apesar de aceitar o acordo, Lana Clayton continuou a insistir até o dia de sua sentença, que, embora tenha administrado o veneno, ela nunca teve a intenção de matar seu marido. Em 16 de janeiro de 2020, Lana Clayton compareceu ao tribunal para sua sentença. O juiz Paul Ban, ao proferir a sentença, descreveu o caso como um dos mais bizarros que ele já havia testemunhado em sua carreira. O juiz rejeitou veementemente a alegação de Lana de que ela só queria dar uma lição em Steven, destacando a crueldade considerável de suas ações. Ele ressaltou que ela o deixou sofrer por dias e o observou morrer sem procurar ajuda. Embora o juiz tenha considerado a falta de antecedentes criminais de Lana e sua confissão parcial, ele a condenou a 25 anos de prisão. Ela foi enviada para a instituição correcional Leite para cumprir sua pena.